Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje, na nossa aula número 46, vocês sabem do que a gente vai falar? Vocês acreditam que ainda a gente está conversando sobre o sistema nervoso? Hoje, nós vamos finalizar essa sequência que nós estamos conversando sobre esse assunto. Falamos sobre neurônios, as partes do neurônio, os tipos, sobre o sistema nervoso central e periférico, sobre ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. E hoje, nessa aula número 46, nós vamos falar sobre o quê? A saúde do nosso sistema nervoso. Já que a gente conversou nas outras aulas da importância desse sistema, como ele age e como ele capta os movimentos, as ações do nosso cotidiano, ele rege a nossa vida desde andar, escrever, conversar, comer, respirar. Então perceba quantas ações fundamentais e importantes do nosso corpo são regidas por esse sistema. Você acredita que esse sistema ele pode ser prejudicado se nós não cuidarmos dele? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos para os nossos recadinhos? Então vamos lá para o primeiro. Você está acessando o Classroom? Lembre-se de realizar a atividade obrigatória. Clica no primeiro link, realiza a atividade, faça a leitura, clique na resposta que você acha correta e envia. Enviando essa atividade, você está com a sua presença garantida. Você está assistindo essa aula por onde? Pela televisão, pelo notebook, pelo tablet ou celular, no canal do YouTube? Não tem problema por onde você está assistindo. Lembre-se que você tem que estar num lugar calmo, tranquilo, para que você possa compreender os assuntos da disciplina de ciências e das outras disciplinas. Nós vimos no nosso assunto aqui na televisão, quando a gente passa, sobre o sistema nervoso, que você tem que capturar o som, você tem que capturar as imagens. Então, quando você presta atenção num professor, ele está explicando alguma coisa, você está visualizando um texto ou uma imagem, você tem a interferência de outros sinais do ambiente, né? Uma mãe falando, a tia batendo as panelas, o cachorro latindo. Então, tente procurar um lugar mais tranquilo, no seu quarto, na escrivaninha ou na mesa da sala, mas que você tenha um ambiente favorável para a sua aprendizagem. Perfeito? E fora isso, nós vamos para a nossa aula e nós vamos compreender tudinho. Então, pega o caderno, lembra que a gente sempre começa a nossa aula com o quê? Com correção de atividades. Você fez a atividade? Com certeza fez, super caprichado. Eu recebo muitas fotos de cadernos que desenharam os neurônios, que fizeram os mapas conceituais. É isso mesmo. Quão caprichado está o material de vocês para que vocês possam estudar. Vocês fazem com carinho, que é o mesmo carinho que eu faço para vocês. Vamos para a correção? Então, nossa atividade número 1. No caderno, classifique cada reação a seguir como voluntária ou involuntária. Então, na aula passada, nós estávamos falando do sistema nervoso periférico e que tinha ações voluntárias e involuntárias no nosso corpo. Lembra? Voluntária. Depende da minha vontade. Eu quero, eu ando. Eu quero, eu dou tchau para vocês. Involuntária. Não depende da minha vontade. Independe de mim. O meu corpo faz mesmo que eu não pense em realizar essa ação. Por exemplo, estou conversando com vocês agora e o meu coração está batendo. Eu estou dando aula para vocês agora e eu estou respirando, estou capturando o oxigênio do ambiente e liberei gás carbônico. E eu não estou pensando nisso agora. Então, independe da minha vontade. Então, o exercício era trazer 4 situações corriqueiras e classificarmos em voluntária ou involuntária. A primeira, agachar-se e pegar uma bola. Então, isso é voluntário. Alguém jogou uma bola, você está brincando com o teu irmãozinho mais novo. Jogou uma bola para você. Você agacha e estica a mão, por exemplo, para pegar essa bola. Você quis abaixar e pegar esta bola. Você tinha a vontade de fazer isso. Voluntária a resposta. Letra B, espirrar. Será que você consegue forçar o espirro? Tchum! Eu fiz, mas é forçado. Eu simulei um espirro.
Vamos dizer que você está andando e de repente tem um cheiro, um perfume, alguma coisa no ambiente que irrite as suas narinas e é uma resposta do corpo a esse agente. Então, o espirro é para que essa força, esse vento que saia, elimine alguma coisa, um micro-organismo, uma poeira que entrou na nossa narina. Então, é algo involuntário, independe da minha vontade. Eu posso forçar, atchum, mas é de mentirinha. Letra C, tomar água. É voluntário, né? Então, eu pego uma garrafa d'água, encho o copo, olha, eu viro, eu mexo o meu braço. Enchi o copo, eu levo até a minha boca. É a minha vontade de fazer isso. Então, é uma ação voluntária. E a letra D, salivar antes de comer. É uma ação involuntária. Então, vamos dizer que a mãe, a tia, o pai, a avó faz um bolo muito gostoso. O cheiro, olha os sentidos, né? Você viu o bolo, você já está comendo com os olhos. O cheiro e de repente, nossa, está saindo água da minha boca, estou salivando para comer esse bolo. Então, é uma resposta aos estímulos visual, né, e olfativo, e que o corpo imagina, né, o sistema nervoso começa a preparar. Se tem um cheiro gostoso e ele está visualizando esse alimento, provavelmente você vai comer. Então, a saliva é um líquido produzido pelo nosso sistema digestório, que você vai aprender mais para frente, que ajuda na digestão desse alimento. Ele vai quebrar esse alimento em partículas menores. Não depende da sua vontade. Então, as respostas: letra A, voluntária. Letra B, involuntária. Letra C, voluntária. E letra D, involuntária. Se você errou algum, não tem problema. Pega a borracha, apaga, coloca a resposta correta. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção para a gente começar a nossa aula de hoje.
Exercício corrigido, deixa o caderno de lado e vamos para a nossa aula de hoje? Então, olhem essa imagem que eu trago para vocês. Vocês se identificam? Ai, que saudade de andar de bicicleta, né? Lembrando, se puder, fique em casa. Mas eu trago essa situação porque tem a ver com o nosso assunto. Então, a gente está reparando o que nessa imagem? Um menino num parque, andando de bicicleta. Mas poderia ser uma menina, poderia ser um adulto, independente disso. Vamos ver o que a gente está perguntando. Você já andou de bicicleta? Muito provavelmente sim. O uso de capacete ao andar de bicicleta protege quais órgãos do sistema nervoso? Então você repara que esse menino está todo preparado para andar de bicicleta, está todo animado, só que ele está usando um acessório que nem sempre todo mundo usa, que é o capacete. Qual que é a função? Por que ele está usando esse capacete? Para proteger, Fabiano, isso eu tenho certeza. Vai que esse menino, por alguma razão, caia. Está andando de bicicleta, está aprendendo e cai, e bate a cabeça. Você aprendeu nas aulas passadas quais partes ou quais órgãos fazem parte do sistema nervoso e das suas funções. Então aqui eu pergunto, quando ele usa o capacete, está protegendo quais órgãos do sistema nervoso? Dê uma pensadinha e daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais sobre isso. Pensou bem? Você usa capacete? Se colocou na situação do menino? Então percebam que quando ele anda de bicicleta, ele não está numa grande velocidade, ele não vai cair de uma grande altura. Mas dependendo do impacto, aonde ele bata a cabeça dele no chão, pode, querendo ou não, danificar, prejudicar a saúde dele. Então vocês percebem que nós temos a caixa craniana. Ou seja, são conjuntos de ossos que protegem algo muito sensível e algo muito valioso para o nosso corpo, que é o nosso cérebro. É ele que comanda, é lá que nós temos os neurônios, a gente percebe os estímulos ambientais, que faz com que nós nos desloquemos, o nosso equilíbrio. Então, fora o cérebro, que tem todo esse comando, que nós aprendemos os dois hemisférios, eu tenho mais quem? O cerebelo. Eu tenho o tronco encefálico. Então percebam que o encéfalo, que é essa região do sistema nervoso central, ela é muito importante, porque ela controla o funcionamento do nosso corpo, desde o coração bater, desde você trabalhar com o seu pulmão, você se alimentar, você enxergar, você ouvir, você andar. Então qualquer batida nesta região do encéfalo, cérebro,
cerebelo e tronco encefálico, pode causar um prejuízo. Mas Fabiano, eu tenho o osso da minha cabeça, é duro, eu concordo que é. Por isso que esse órgão tão sensível está na caixa craniana. Mas já pensou se esse menino está descendo uma ladeira numa grande velocidade, sem o capacete? Quando ele bater essa cabeça, pode prejudicar esses órgãos. Vamos mudar de situação? Reparem nessas imagens que eu trouxe para vocês. Parece a situação da bicicleta, só que agora a gente está trabalhando com moto. Então você já reparou, né? Você já viu na sua cidade alguma campanha falando com as pessoas, né, com os motociclistas, para usarem capacete? Vocês perceberam que o capacete do motociclista é diferente daquele capacete do menino? Então olha lá, observe essas campanhas. O que será que elas abordam? Eu vou dar um tempinho, leiam os textos, reparem nas imagens e daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Reparou bem nas campanhas, fez a leitura do texto, leitura da imagem. Fabiano, leitura de imagem? Com certeza! Ao observar as imagens, nós tiramos muitas informações. Então, olha a primeira campanha. Capacete sempre. Nunca tire isso da cabeça. Capacete, um item de segurança que salva vidas. Essa é uma campanha aqui do Detran do nosso estado, né, do Paraná, e vocês reparam aqui uma pessoa utilizando o capacete, luvas, e embaixo diz, trânsito seguro, eu faço a diferença, você é o responsável. Olha a próxima campanha. Essa campanha é lá da Prefeitura de Fortaleza. Também tem uma pessoa utilizando o capacete. Capacete salva vidas. Use sempre capacete corretamente. Se você perceber, as ideias das campanhas são muito similares. Né? Utilizar capacete sempre, não tire da cabeça, salva a sua vida. Qual que é a intenção? Imagine uma pessoa andando de moto, a velocidade é maior que do menino da bicicleta. Já pensou essa pessoa não utilizando o capacete e num acidente de trânsito que a gente não quer que aconteça? Essa pessoa numa alta velocidade, ela cai, bate a cabeça no chão, no meio-fio, no asfalto, ou no veículo, ou em algum lugar que ela encontre. Imagine essa velocidade, o impacto na caixa craniana. Então, provavelmente, vamos dizer assim, o efeito, né, o prejudicar é muito maior que o exemplo da bicicleta, por causa da velocidade, o impacto. Então, reparem que, independente do capacete da bicicleta, que é mais simples, que só cobre, por exemplo, o topo,
vamos dizer, da caixa craniana, diferentemente do capacete do motoqueiro, né, do motociclista, que ele cobre toda, vamos dizer, incluindo a face, para proteger um órgão ou um conjunto de órgãos muito importantes, tá bom? Para que ele não seja prejudicado. Vamos adiante? Então vai proteger o que, Fabiano? O sistema nervoso. Então o sistema nervoso controla diversas ações do nosso corpo, que a gente já conversou. Portanto, lesões nesse sistema podem trazer sérias consequências. E a gente vai reparar que na aula de hoje, a gente não vai ver que o impacto, o prejuízo, as lesões são só na região da caixa craniana do sistema nervoso central. Eu posso ter um prejuízo também na minha coluna, aonde passa a medula espinal, que também é do sistema nervoso central. Então, não é que só utilizar o capacete vai proteger de lesões. E a gente vai ver algumas situações sobre elas. Os danos podem afetar as conexões entre as células nervosas e impedir ou prejudicar a transmissão de informações entre elas. Então imagine essa mesma pessoa andando de moto e de repente ela está, né, numa determinada velocidade, usando o seu capacete, tudo correto, e passa um carro, fura um sinal e bate nessa moto. A cabeça está protegida, que é uma das partes, o encéfalo, do nosso sistema nervoso central. Mas nós temos a nossa coluna vertebral. Lembra que eu trouxe o esqueleto numa aula? E dentro dessa coluna passa uma estrutura muito importante, que a gente já conversou sobre isso, né? Que é a nossa medula espinal ou espinhal, e dela partem os nervos para o restante do nosso corpo, para os membros superiores e inferiores. Dependendo do impacto, eu posso prejudicar. Olha a imagem que eu trago para vocês. Eu posso prejudicar, eu posso lesionar a minha coluna pelo impacto e, consequentemente, ela vai impactar a minha medula espinal. Se vai prejudicar essa região da medula, que é ela que liga para os nervos, essa pessoa pode ter, sim, consequências não muito boas em sua vida. Um exemplo que eu vou trabalhar com vocês é a paralisia, que é a incapacidade de realizar movimentos. Então você já deve ter visto histórias, reportagens, filmes que abordam situações onde uma pessoa sofreu um acidente, bateu a coluna, andando de cavalo, por exemplo, e ao cair lesionou a coluna vertebral. Dependendo do impacto, eu posso pressionar nessa região, né, da medula espinal, que leva uma informação, por exemplo, até as pernas ou até os braços. E essa pessoa vai perder os movimentos desta região. Então, se a medula espinal for lesionada, ou seja, prejudicada, dependendo do local, a pessoa pode perder o quê? A sensibilidade e os movimentos dos membros, ficando ou paraplégica ou tetraplégica. Você já ouviu esses termos, paraplégica e tetraplégica? Embora os nomes sejam difíceis, é fácil da gente entender qual é o prejuízo de cada uma delas. Eu trouxe imagem para você. Então, quando eu falo de paraplégico, é uma condição do nosso corpo que nós falamos que é uma paraplegia, que é a incapacidade de executar movimentos nos membros inferiores. Então reparem essa imagem que eu trago para vocês. Percebam que está mais escuro da região da cintura para baixo. Então, se for lesionada a coluna vertebral, aonde dentro dela passa a medula espinal, dependendo da região do impacto, da lesão, para de vir informações para os nervos desta região das pernas e a pessoa, infelizmente, perde os movimentos. Então, por isso que é tão importante no trânsito utilizar capacete, cinto de segurança, respeitar as regras de trânsito, a velocidade, porque mesmo num carro ou numa moto, dependendo do impacto, se lesionar essa região da coluna, pode vir a causar uma paraplegia numa pessoa. E a outra situação, Fabiano, é a tetraplegia. Tetra 4 vai mexer nos 4 membros, nos 2 inferiores, na perna, e nos 2 superiores,
as mãos, os braços. Então, é a paralisia dos membros superiores e inferiores. Percebam que agora está pintado na imagem toda a região abaixo do pescoço. Essa pessoa pode perder os movimentos e a sensibilidade de toda a região que está com essa cor bege. Então vamos para o nosso quiz? Vamos para a nossa pergunta? É o primeiro da aula de hoje. A medula espinhal, também chamada de espinal, faz parte do sistema. Qual sistema? E está localizada, a medula, no interior da onde? Marque a alternativa que indica corretamente os nomes que completam os espaços acima, respectivamente. Letra A, sistema nervoso periférico e caixa craniana. Letra B, sistema nervoso periférico e coluna vertebral. Letra C, sistema nervoso central e caixa craniana. Ou letra D, sistema nervoso central e coluna vertebral. Pensa um pouquinho, relembra as nossas aulas e daqui a pouco eu volto para ver se você acertou o exercício. E aí, esse quiz foi difícil? Foi fácil? Ah, Fabiana, foi fácil. A gente já trabalhou isso em outras aulas, você explicou hoje de novo. E eu sou esperto, eu sou inteligente. Com certeza. Então, vamos ver se você acertou? A medula espinhal, ou também chamada de espinal, faz parte de qual sistema? Lembra, temos o sistema nervoso central e periférico. Sistema nervoso central, cerebelo, eu tenho o encéfalo, que no encéfalo eu tenho cérebro, cerebelo e medula, tronco encefálico, então tudo isso é sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico, eu tenho o quê? Nervos e gânglios. Então não pode ser sistema nervoso periférico, não pode ser nem letra A nem letra B, sistema nervoso central. E a medula está localizada no interior da onde?
Será que é da caixa craniana? Caixa craniana. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A medula espinal percorre toda a nossa coluna vertebral. Resposta letra D. Parabéns para você que acertou. Vamos para o nosso segundo quiz? Analise as alternativas a seguir e marque a única que não se relaciona com uma das funções atribuídas à coluna vertebral. Então, essa você tem que pensar mais. Eu quero, nesse exercício, o quê? Que você reconheça as funções da coluna vertebral. Das 4 funções, uma não é dela. E você tem que localizar essa. Então, letra A. Será que a coluna auxilia no movimento do nosso corpo? Pensa eu agora fazendo um movimento aqui, ó. Será que ela me ajuda na minha movimentação? Letra B. Garante maior exposição dos órgãos internos? Letra C. Protege a medula espinhal? E D. Ajuda a manter a postura ereta do tronco. Olhem as alternativas, vejam o que eu fiz com o meu corpo aqui, pensa e daqui a pouco eu volto para ver com vocês a resposta correta. Vamos ver se você acertou esse quiz? Ah, Fabiana, é claro que eu acertei. É sobre coluna vertebral. Se eu tenho, eu sei a função dela. Quero ver se você sabe. Realmente, a coluna vertebral auxilia na movimentação do meu corpo. Ele me sustenta, ele me mantém ereto. E quando eu me desloco, eu ando, ele auxilia na minha movimentação. Vou pular a B. Ih, Fabiano, se você pulou a B é porque ela que tem o problema. Descobriu. Letra C. Protege realmente a medula espinhal. Isso a gente está conversando nessas nossas aulas. E a letra C ajuda a manter a minha postura ereta, né? Então, se eu sentar,
eu tenho que ficar retinho, a minha coluna que me auxilia. Então, aquela que não é uma função da coluna vertebral, letra B. A coluna não vai garantir a exposição dos órgãos internos. Pelo contrário, os órgãos estão lá dentro, internos. Ela vai ajudar, não tanto, mas vai ajudar a proteger esses órgãos, essas estruturas. Então, tá aí o erro desse exercício. E vamos para o terceiro e último quiz de hoje. Entre as atitudes listadas a seguir, marque a única que não colabora para a saúde da coluna vertebral. Você percebeu que eu fui dificultando os quiz da aula de hoje? 2, eu queria que você marcasse a não característica ou a não função da coluna vertebral. Ah, Fabiano, aí é pegadinha, né? Mas eu estou fazendo de propósito, vocês são inteligentes, vocês são espertinhos e eu quero ver quão espertos vocês são. Então, não é uma atitude que ajuda na saúde da coluna vertebral. Letra A, realizar alongamentos. Letra B, carregar mochilas apoiando-se em apenas um lado do corpo. Letra C, abaixar-se dobrando os joelhos. Ou letra D, sentar-se apoiando as costas no encosto da cadeira. Essa tá fácil. Muitas vezes vocês escutam uma dessas ações do pai, da avó, até do professor. Menino, menina, não fique fazendo isso, vai prejudicar a sua coluna. Lembre disso para responder o exercício e a gente já volta. E aí, lembrou de uma situação que alguém fica chamando a sua atenção ou te alertando para não fazer uma determinada dessas ações? Com certeza algum de você já ouviu isso. Aqui eu tenho 4 ações relacionadas à minha coluna vertebral e uma prejudica ela.
Então, primeira, realizar alongamentos, eu estou contribuindo, eu estou ajudando a minha coluna vertebral, né? Então, quando eu vou fazer uma determinada luta, praticar um esporte, ou fazer uma atividade, ao alongar o meu corpo, né, eu estou evitando que minha coluna seja lesionada. Letra B. Carregar mochila apoiando-se em apenas um dos lados do corpo. Isso prejudica a sua coluna, porque se a sua mochila está pesada, com muitos livros, muitos cadernos e material, colocando só de um lado a alça, você vai ficar assim. A sua coluna vai ficar torta, ou para a esquerda, ou para a direita, e vai prejudicá-la. Por isso, você sempre ouve dos adultos: não encha tanta mochila, não fica muito pesada para prejudicar a coluna. Por isso que a mochila tem duas alças, para cada ombro ter uma divisão, um equilíbrio do peso dentro dela. Então, esta é a que prejudica. Letra C, abaixar-se dobrando o joelho. É assim que a gente abaixa para pegar alguma coisa. Vamos dizer que eu derrubei esse controlinho no chão. Se eu me abaixar assim, eu estou curvando a minha coluna e eu posso prejudicá-la. Eu tenho que abaixar, ou seja, inclinando melhor os meus joelhos, e a minha coluna vai ficar o mais ereta possível. E letra D, sentar-se apoiando as costas no encosto da cadeira ou no sofá, onde seja. Eu encosto e deixo ela retinha. Se eu ficar sentado assim curvado, eu também, 1, 2 dias, 1 mês, 1 ano, com ela sempre curvada, eu posso ter que esse formato da minha coluna vá se modificando e eu posso ter algum problema na minha saúde. Já falamos de coluna, já falamos da medula, de lesões físicas, né? Impacto. Mas será que eu posso prejudicar a saúde do meu sistema nervoso de uma outra maneira? Com certeza. O funcionamento do sistema nervoso depende da saúde mental, né? Da manutenção da saúde mental. Estando o quê? De bem-estar, no qual as pessoas aplicam suas capacidades, lidam com o estresse normal da vida, trabalham de forma produtiva e contribuem para a comunidade. Então, às vezes, nós vivemos num corre-corre, num dia a dia cheio de agitações. E às vezes a gente fica nervoso, estressado, preocupado e, dependendo disso, nós podemos prejudicar, sim, o nosso sistema nervoso. Olha lá o menininho, provavelmente cheio de prova, cheio de problema, e ele já está ficando o quê? Estressado. Então, nós temos que aprender a lidar com situações que são postas no nosso dia a dia. Então, a saúde mental pode ser afetada por diversos distúrbios, diversas causas. Na depressão, por exemplo, é comum haver o quê? Um sentimento de falta de esperança, de isolamento. Então, infelizmente, algumas pessoas passam por algumas situações. A perda de um ente querido, né, problemas financeiros, a falta de um emprego. Olha a situação que nós estamos vivendo devido ao Covid-19, estarmos em casa, né, num isolamento social, sem contato com as pessoas, algumas pessoas com mais necessidades e outras não. Então, isso causa uma carga muito grande no nosso sistema nervoso e algumas pessoas, infelizmente, podem ficar em depressão. Outras desordens desencadeiam sentimentos do quê? De medo, de ansiedade, constantes ou excessivos. Pode causar o quê? Tensão muscular, você ficar sempre com os músculos rígidos e o quê? Palpitações, sempre o coração batendo mais rápido. Os distúrbios que afetam a saúde mental devem ser o quê? Diagnosticados e tratados por um especialista, de modo adequado. Por isso é importante que a pessoa procure, né, ajuda médica e psicológica. Então, é bem uma situação que nós estamos vivendo agora, né? Então, você em casa, com a sua família, não podendo sair, brincar, ver os amigos, os parentes, a avó, um tio que mora numa outra cidade. Muitas pessoas estão se sentindo sozinhas, ansiosas, preocupadas, nervosas com a situação que está sendo posta. Por isso é importante conversar com alguém, trocar uma ideia, desabafar, falar o que está acontecendo. Porque se isso fica acumulando no nosso corpo, vai chegar um momento que o sistema nervoso não vai suportar, não vai aguentar e pode causar situações muito piores. Por isso que existem pessoas, né, os especialistas, os médicos, que vão diagnosticar e tratar. Algumas pessoas falam assim, é depressão. E isso é fácil de resolver. Só quem está passando pela situação é que sabe, que não depende da vontade dela.
É algo que é uma força maior que deixa ela triste, desanimada, querendo ficar sozinha. Por isso, se você está passando por uma situação parecida ou conhece alguém que está assim, alerte, converse para que essa situação se reverta. E nós vamos para a nossa parte final da aula de hoje. Então, para a nossa atividade, pegou o caderno, coloca a data de hoje, o número da nossa aula 46, que fala sobre a saúde do sistema nervoso. Então, olha a pergunta que eu trago para vocês. Número 1. Em seu caderno, comente sobre a importância do uso do capacete que nós vimos hoje para condutores e passageiros de motocicleta. Qual é a função? Para que ele serve? Para que ele ajuda? Copie no seu caderno, lembrando que essa atividade ela é para casa, porque eu só corrijo ela na nossa próxima aula. Então, o tempo de realização dela é maior. Vou dar um tempinho e eu volto para me despedir de vocês. Exercício copiado, lembrando que essa atividade então é para fazer com calma. Consulte alguém da sua casa. Será que alguém que mora contigo usa moto? Tem capacete? Pergunte da importância desse capacete e fale para essa pessoa. Use toda vez que sair de casa. Então vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido esse assunto sobre a saúde do nosso sistema nervoso e eu me encontro com vocês na nossa próxima aula, na aula 47. Eu desejo para vocês bons estudos e se cuidem e até a próxima.